Olá, povo de Deus. Estamos iniciando mais uma Manhã com Deus. Seja bem-vinda, Lídia. Esta é a Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os seus cuidados. E hoje, a Arca da Aliança se encontra em Atos capítulo 5, o versículo 15. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Bom dia. Atos capítulo 5, o versículo de número 15. Aliás, Atos capítulo 5, versículo de número 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram esta notícia. Deixe-me colocar da seguinte maneira. Nós estamos aqui numa situação em que Ananias e Safira, eles vão levar o dinheiro no templo, e porque eles mentem, eles morrem. E aí é colocado que isso trouxe grande temor na igreja. E esse temor aconteceu porque eles ouviram aquela história. Quando nós lemos esse texto em Atos, acerca desse temor, isso nos faz lembrar da palavra do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo de número 11, Romanos no capítulo de número 11, o apóstolo Paulo fala, seja bem-vinda Rita, bom dia, no verso de número 22, que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. O que nós estamos querendo dizer com isto? O temor de Deus veio sobre a igreja a partir do momento que eles ouviram o que Deus tinha feito. E nós, durante muitos anos, temos ouvido acerca do amor de Deus, mas pouco fomos instruídos acerca da severidade de Deus. Quando nós falamos do amor e da severidade, nós estamos falando de que somos filhos de Deus, e lembrando o que o autor aos Hebreus declara, que quem é filho de Deus, ele é submetido à disciplina de Deus. Todo filho de Deus, ele passa por certa disciplina. Essa disciplina divina, ela tem o objetivo de nos moldar na imagem de Cristo. Nós temos que entender o processo da maneira como Deus trabalha conosco. Porque uma das razões de termos muitas pessoas terem poucas experiências com Deus é porque elas não conseguem discernir a maneira como Deus atua. E aí eu volto a lembrar 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, falando da ceia do Senhor, ele diz assim: muitos estão fracos, enfermos, e muitos estão até dormindo, porque tomam a ceia do Senhor indignamente. O apóstolo Paulo, ele fala aos coríntios de que nós somos o templo do Espírito Santo. E se alguém destrói esse templo, o Senhor o destruirá. E ele está falando do nosso corpo. O que queremos dizer com isso? Em 1 Coríntios capítulo 11,
aliás, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que ele colocou um firme fundamento que é Jesus. E cada um deve ver o que constrói em cima desse fundamento. Porque se ele construir errado em cima desse fundamento, o que ele vai construir vai cair por terra. O que quer dizer com isso? O apóstolo Pedro, ele diz que o julgamento começa na casa de Deus. E se o julgamento começa na casa de Deus, aonde ficará o ímpio e o desobediente? O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quer a gente queira ou não, quer a gente tenha conhecimento ou não, quer a gente busque isto ou não, Deus vai nos tratar como filhos. Isso significa que se nós estivermos andando voluntariamente com conhecimento de causa na presença de Deus, o Senhor vai nos edificar. Por outro lado, se nós andamos desajeitadamente, dormindo, exatamente, alguns têm pouca experiência porque foge da disciplina. E o que é que faz a disciplina de Deus? É a tribulação. Por isso que Pedro diz que importa passarmos por muitas tribulações, porque o objetivo da tribulação, o objetivo de nós termos o nosso tapete puxado, é tirar de nós aquilo que não pertence a Deus. No entanto, se a gente não fica no lugar de tribulação até a obra ser completada e a gente foge dela, a gente pode até usar aquele ditado, como o diabo foge da cruz, se a gente foge do diabo, foge da tribulação, a disciplina de Deus não se completa. O autor aos Hebreus, quando ele trata da disciplina de Deus, ele diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, Hebreus 12, 11, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, o autor aos Hebreus nos ensina que Deus tem uma disciplina, uma maneira de tratar, uma severidade. Ele tem zelo de nós. Então ele nos pega na tribulação e chacoalha como uma árvore que está sendo chacoalhada para cair todo o fruto podre. Tudo aquilo que não pertence àquela árvore tem que cair por terra. Então quando Deus abala, seja a nossa vida, como agora as nações estão sendo abaladas, Deus está pondo a humanidade sob disciplina. Então, quando Deus coloca sob disciplina, o objetivo da disciplina é produzir o fruto de justiça. Mas se a gente foge desse fruto, a gente não é preparado, nós não estamos preparados para andar com Deus. É por isso que no livro de Atos nós lemos: e sobreveio grande temor. Quando nós entendemos a disciplina de Deus, nós entendemos o temor a Deus. Nós entendemos o que significa ser corrigido por Deus. A gente se afasta do mal, necessariamente, porque a gente sabe que a cinta vai cantar. Quer dizer, Deus, da mesma maneira que Ele nos abraça, Ele nos levanta, Ele pode deixar nos enfraquecer, deixar que nós nos enfraqueçamos e que nós fiquemos até doentes, e mesmo muitos até perdem a sua vida, são recolhidos antes da hora. Por quê? Recusa entrar na disciplina de Deus. Então, estar na presença de Deus, andar com Deus, exige esse entendimento de que também nós somos disciplinados por Deus e não podemos fugir desse lugar de disciplina. Pai, que nós possamos aprender
a permanecer no lugar de disciplina, até o fruto da justiça ser colhido em nós. Senhor, nos dá essa coragem para assumir que o Senhor trabalha através das circunstâncias para nos moldar na imagem do teu Filho. E se a gente rejeitar esse tratamento, Senhor, o Senhor vai ter que continuar insistindo até que nós possamos aprender. Por isso, nos dá esse temor da tua severidade, assim como nós temos a alegria de conhecer a tua bondade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para Atos capítulo 4, verso 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos a figura de Barnabé. Barnabé, ele vai assumir um papel importante entre os discípulos. Ele não era um apóstolo, ainda que numa determinada passagem das Escrituras, quando Paulo e Barnabé são confundidos com deuses gregos, Paulo diz, eu e Barnabé apóstolos. Então Paulo, ele inclui Barnabé no apostolado, mas ali é colocado como eu e Barnabé, como mensageiros enviados por Deus a este lugar. Esta ideia do apostolado, quando Barnabé é identificado como um apóstolo, como um enviado de Deus. A igreja de Antioquia, ela estava em jejum e ela separa Paulo e Barnabé para a obra do ministério que Deus tinha na vida deles. Então, Deus tinha uma experiência de vida com Barnabé. E essa experiência de vida, ela iniciava por Barnabé, um homem rico, vender todo o seu patrimônio, colocar diante dos apóstolos, para que eles utilizassem o seu patrimônio para assistência aos santos. E ele estava com esse ato se entregando inteiramente ao ministério. Barnabé estava se tornando um obreiro em tempo integral. E ele estava dando atenção a uma palavra que Jesus havia dito aos discípulos quando ele separou os 12 e depois os 70, em que ele diz assim: vocês devem ir e não devem levar nada com vocês. Vocês apenas devem confiar que a provisão vai chegar para vocês quando ela for necessária. Então, aonde você chegar e tiver uma casa que receber vocês, diga, a paz está nessa casa. Se aquela casa não receber vocês, diga, a paz volte para mim. Se aquela cidade não receber vocês, sacuda o pó daquela cidade, porque maior rigor haverá com aquela cidade do que com Sodoma e Gomorra. Então, quando Barnabé, ele toma essa atitude voluntária de colocar todo o seu patrimônio diante de Deus, ele estava, na verdade, se apresentando como aquela chamada que Jesus disse para orar: Senhor, envia obreiros para a sua seara. Muitos homens na história, eles iniciaram a sua jornada cristã pela entrega total de sua vida e de toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio. Então isso é um chamado de Deus, é um chamado para quem tem esse chamado. Barnabé, ele assume esse chamado para a sua vida. Ele se propõe a confiar que Deus vai lhe sustentar. Agora, nós devemos entender duas coisas aqui. Uma é que Barnabé entrega o seu patrimônio aos apóstolos.
nós podemos fazer o mesmo que Barnabé, entregando os nossos bens, a nossa vida a Deus, e Deus dispor dela. No sentido em que nós não precisamos de vender todas as nossas coisas, mas mesmo assim nós usamos das nossas coisas como se não usássemos, ou seja, usamos como se fôssemos o mordomo de Deus. E na condição de mordomia, Deus dispõe dos recursos que estão em nossas mãos e Ele pode nos fazer prosperar na nossa vocação, usando a nossa vida nesse propósito de abençoar outras vidas. Então hoje, por exemplo, antigamente, quando a pessoa queria ir para o ministério, o que ela fazia? Ela vendia tudo que ela tinha, entregava aos pobres, fazia o que fosse e se apresentava ao ministério. Ela era preparada ao pastoreio, ao pastorado, ela fazia um curso de teologia, ela era separada pela igreja como pastor ou como missionário, e ela era enviada aos campos. Hoje, se você for numa faculdade de teologia, adquirir um diploma e tentar, com esse diploma, ir para um país pregar o evangelho, provavelmente você não vai entrar naquele país, porque as portas para a pregação do evangelho estão se fechando. Mas se você tiver uma profissão e você entrar num país de portas fechadas, baseado na tua profissão, é provável que você seja recebido naquele país. Então nós temos hoje aqueles missionários que são chamados fabricantes de tendas. Paulo, ele era fabricante de tenda. Então ele podia entrar numa cidade fabricando tenda para adquirir o seu sustento, ou ele podia entrar numa cidade sustentado por uma outra igreja para pregar o evangelho. Então Paulo tinha as duas alternativas. Em determinado lugar, por exemplo, ele dizia: eu sou romano, vocês não podem me prender. Então ele usava as suas prerrogativas de cidadão para poder abrir espaço para a pregação. Em outros lugares, ele se apresentava apenas como cristão, apenas como aquele que serve e segue Jesus. Então Paulo, ele alternava de acordo com a estratégia para entrar numa cidade. Então muitas vezes a estratégia é fazer como Barnabé, é vender tudo o que tem, entregar aos pobres e seguir Jesus. Em outra situação, a estratégia é você entrar com a tua profissão. E a partir da tua profissão, você estabelecer uma base para fazer crescer, através da tua vida e do teu testemunho, uma igreja. O que está colocado aqui em Barnabé não é tanto a ênfase dele vender um campo e trazer o dinheiro daquela venda aos apóstolos, mas a sua voluntariedade, a sua presteza, a sua disposição de servir a Deus com tudo aquilo que ele tinha. E no caso dele, na experiência concreta dele, essa experiência o leva a vender o seu patrimônio. E isso faz parte daquilo que estava trazendo temor à igreja, das pessoas enxergarem naqueles que estavam fazendo a obra de Deus o comprometimento com esta obra, o abraçar esta causa, o se colocar por inteiro dentro dela. E muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus pela metade, colocando uma parte de nós. Por exemplo, servir a Deus no domingo. E os outros dias da semana é como se Deus não existisse. Então, às vezes, a gente coloca só uma parte de nós naquilo que Deus está fazendo. E é por isso que alcançamos tão poucas experiências com Deus. Nós temos que colocar tudo de nós. Pai, que a gente aprenda que andar contigo é colocar tudo de nós nessa experiência. A totalidade da nossa vida, da nossa formação, das nossas capacidades, dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso patrimônio. É colocar tudo na tua presença. Que a gente aprenda com esse testemunho de Barnabé,
que o Senhor nos quer por inteiro e que nós por inteiro aprendamos a andar contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para agora o nosso café da manhã. O nosso café da manhã está em Atos capítulo 4, o versículo de número 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quando a gente ler o texto, nós temos que enxergar todo o contexto. Por que que o evangelho hoje é capenga? Porque a gente só conhece uma parte da Bíblia. A gente conhece a bondade de Deus e não conhece a severidade de Deus. Ou a gente conhece a palavra de Deus e não conhece o poder de Deus. Ou a gente conhece o poder de Deus e não conhece a palavra de Deus. Então, quando a gente conhece a Bíblia pela metade, quando a gente conhece a doutrina, uma doutrina e esquece as demais, a gente se apega a um texto e acha que aquele texto é tudo na Bíblia, e a gente esquece os demais textos, a nossa verdade, ela fica muito capenga. Ela não nos dá o apoio necessário para desenvolvermos uma experiência sadia com Deus. É Atos capítulo 4, verso 33. Então aqui em Atos 4, 33, os discípulos, eles estão falando da Bíblia. Agora, observa que parte da Bíblia eles estão falando. Eles estão falando da ressurreição do Senhor Jesus. Quando nós queremos falar da palavra de Deus, a Bíblia, se nós pegarmos um livro de teologia sistemática, a Bíblia tem N doutrinas, muitas doutrinas. Mas se a gente colocar as doutrinas uma em cima da outra, e se a gente pudesse falar assim, olha, cada doutrina, imagina você entrando numa loja de sapato. Você tem loja de sapato, sapato 20, 22, 26, 24, 32, 41, 44, cada sapato de um tamanho diferente, um pé diferente. Aí o dono da loja diz assim, você pode pegar as caixas de sapato e arrumar do teu jeito. Então você vai pegar e falar assim, eu vou pegar todo o sapato 41 e vou pôr tudo junto. Aí você fala, não, eu vou pegar toda a mesma marca e vou colocar as marcas separadas. Então nessa aqui vai ter a marca. Aí você fala, não, é muito complicado. Quando a pessoa quer o sapato 41, ela não quer olhar a marca, ela quer olhar o melhor sapato. Então todas as marcas diferentes, com o mesmo número, eu vou colocar tudo aqui. Então você tem que escolher uma coisa e deixar a outra. Então se você pegar todas as doutrinas da palavra de Deus, como se fosse caixa de sapato, e eu dissesse assim para você, eu quero que você pegue a primeira caixa de sapato, que você vai colocar, você vai fazer uma montanha de caixa de sapato, uma em cima da outra. Mas você tem que escolher uma. Você pode pegar, qual vai ser teu critério? Você vai falar assim, eu vou pegar primeiro a marca mais cara. Aí você pega a marca mais cara e põe ela por baixo. Aí você fala, não, eu vou pegar a marca mais barata. E você pega a marca mais barata e põe ela por baixo. Você fala, não, eu vou pegar por número. Eu vou pôr o maior número por baixo. Então o que você está fazendo? Você está buscando um critério para definir qual é a primeira caixa de sapato que você está pegando, porque ela é a mais importante, porque ela estando por baixo, todas as outras vão crescer em cima dela. Então, nesse texto, os apóstolos estão pegando a principal doutrina da palavra de Deus e colocando ela como critério para ser a base de
todas as outras doutrinas. E qual é a doutrina que ele está pegando? A doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a principal doutrina para nós entendermos tudo ou mais. Depois que ele pega essa doutrina da ressurreição de Jesus Cristo, nós vemos Barnabé entregando o patrimônio dele, nós vemos Ananias e Safira mentindo diante de Deus e morrendo. Agora, note uma coisa, Barnabé vive diante de Deus e faz algo. Ananias vive diante de Deus e faz algo. Note uma coisa, isso é importante. Quando a gente olha para Ananias e Safira, nós ficamos impressionados que eles morreram, literalmente. Pegaram o corpo deles e os enterraram. Significa que eles morreram. Se você quiser saber aonde que Ananias e Safira estão hoje, vai lá no cemitério. O cemitério é o lugar para onde eles foram levados, ok? Eles morreram. Só que quando você olha para a vida de Barnabé, você não diz que ele morreu. Você já notou? Você diz que Ananias e Safira morreram, mas você não diz que Barnabé morreu. Agora eu pergunto, Barnabé morreu ou não morreu? O que vocês acham? Ananias e Safira morreram ali naquela hora. E Barnabé, será que ele morreu também? Naquela hora que ele está entregando o patrimônio dele, será que Barnabé morreu? O que vocês acham? Sim ou não? Barnabé morreu ou não morreu? Ananias e Safira morreram. E Barnabé, ele morreu ou não morreu? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos lá. Barnabé morreu ou não morreu? Não morreu? Será que não? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Barnabé pegou todo o dinheiro dele, entregou. Ele pegou a sua cruz, ele morreu. A doutrina da ressurreição exige que a gente passe por uma experiência de morte. Essa é a dificuldade de entender a doutrina da ressurreição, porque nós não queremos morrer para o nosso ego. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito e não aprender o jeito de Deus. Quando Barnabé pega o seu dinheiro, entrega aos apóstolos, ele está morrendo tanto quanto Ananias e Safira morreram. A diferença é que ele morreu voluntariamente. E Ananias e Safira morreram fisicamente. Mas os dois morreram. Porque a doutrina que é ensinada é a doutrina da ressurreição. Quem ressuscita, ele morre antes de ressuscitar. Se nós queremos experiências com Deus em Jesus, nós temos que passar por experiência de morte para que da morte saia a vida. É por isso que vem a tribulação, porque a tribulação é para matar o nosso ego, é para espremer, é para nos fazer entender que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então, quando nós passamos por uma experiência de morte, não uma morte física, mas a voluntariedade é uma experiência de morte. Eu poderia fazer qualquer outra coisa. Barnabé poderia fazer o que ele quisesse com o seu dinheiro, mas ele tomou a decisão de pegar todo o seu dinheiro e entregar aos apóstolos e perder o controle sobre o dinheiro. Agora ele estava na dependência de alguém lhe dar dinheiro, porque ele não tinha mais dinheiro com ele. Ele entregou o seu campo aos apóstolos. Então ele entrou na dependência. Então nós também precisamos aprender a entrar na dependência de Deus, morrendo para o nosso ego, para que o poder da ressurreição prevaleça sobre a nossa vida. Pai,
a mais difícil experiência que temos é a experiência de sermos voluntários. Porque ser voluntário é muito mais do que se apresentar para fazer algo, mas é deixar de fazer algo para fazer outro, algo em lugar. E isso é morrer para aquilo que a gente quer, para viver para aquilo que o Senhor quer. Então que a gente aprenda a transitar nessa experiência de morte e ressurreição, porque a principal doutrina da tua palavra é a doutrina da ressurreição, e ninguém chega à ressurreição se não passar pela morte. Então, Senhor, dá-nos esse discernimento que nós precisamos aprender a doutrina da ressurreição através de experiências da morte do nosso eu, do nosso ego. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora, vamos para o candelabro, lançar luz sobre o que temos dito. Atos capítulo 5, verso 12 e 13. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Veja só, quando o temor de Deus, ele molda a conduta do povo de Deus, o povo de Deus voluntariamente se apresenta para estar junto. O povo costumava todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Nós estamos aqui na manhã com Deus. Houve uma proposição da minha parte de colocar este momento para estar na presença de Deus, e vocês, de comum acordo, aceitaram esta proposta, e nós estamos aqui reunidos durante 1 hora toda manhã, de segunda a sexta, com o propósito de aprender da palavra de Deus. O povo também ali, percebendo o prodígio, os sinais, os prodígios que eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, eles também entenderam que eles precisavam estar juntos. Não há como crescer espiritualmente sem nos dispormos a mudar as nossas prioridades. E quando nós estamos falando dessa mudança de prioridade, nós estamos falando de um ato de morte para o mundo natural e de um movimento de vida para o mundo espiritual. Nós estamos dizendo que nós somos capazes de trocar as nossas prioridades, de mudar o foco dos nossos pensamentos. Nós estamos dizendo que nós estamos dispostos a nos preparar na presença de Deus, aprender de Deus. Quando nós lemos a chamada do pai, a chamada de Zacarias, quando Deus revela a Zacarias que ele vai ter um filho, ele diz assim acerca desse filho. Lucas capítulo 1, 17. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Este é João Batista. Com que propósito ele vai nesse poder? Para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos. E aí diz, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Se você quer ser preparado para fazer a obra de Deus,
você tem que dispor de comum acordo a estar no lugar aonde você possa fazer uma imersão na palavra de Deus. Se você não gastar esse tempo, se você não tiver essa disciplina, se você não se colocar naquele lugar de aprendizado, não há como você crescer diante de Deus. Porque o conhecimento é o que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora entenda, quando, digamos que eu lhe fale alguma coisa da sua vida. Por exemplo, eu falo assim para você, olha, Deus tem um propósito na tua vida, ok? Você entende isso? Deus tem um propósito na tua vida. Lá na eternidade passada, Deus escreveu esse dia de hoje, colocou o teu nome e disse tudo o que você ia fazer. Você entende isso? Deus tem um propósito na tua vida. E eu uso a Bíblia para explicar que Deus tem um propósito na tua vida. E aí você diz, César, eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Isso muda. Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você. Vai libertar você de uma vida que não tem futuro, de uma vida sonsa, de uma vida sem significado. Ele está libertando você de uma vida à toa, de uma vida que as coisas que você constrói é uma vida voltada para as coisas desse mundo e que acaba, e que é passageira, e que passa. Ele está te convidando para uma vida em que você faz algo aqui que repercute para a vida eterna. Então ele está dizendo, olha, eu tenho um projeto para a sua vida. Aí você diz, olha, Deus tem um projeto na vida. Só que as pessoas, elas param nesse primeiro versículo. E conhecereis a verdade vos libertará. E ela fala, não, olha, Deus tem um propósito na minha vida. E aí ele sai correndo atrás daquele propósito. Mas acontece que alguns versículos depois, Jesus disse, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não basta eu dizer, eis-me aqui. É preciso eu aprender a andar com Deus. É preciso eu aprender a deixar Jesus fazer a obra na minha vida. Não é só a minha voluntariedade que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é eu me apresentar voluntariamente e deixar o poder de Deus agir, extirpando aquilo que não pertence a Deus e me preparando naquilo que pertence a Deus. É por isso que Davi diz, o Deus que aperfeiçoa os meus braços para a guerra, o Deus que por mim tudo executa. Então, quando a gente entende qual é a proposta de Deus, nós vamos entender o que Jesus está dizendo. Sem mim, você não pode fazer nada. Então, não é eu sair voluntariamente falando o que eu quero. Tem muita gente hoje que ele tem uma experiência com Deus e ele já sai papagueando o que ele acha que é Deus, a vontade de Deus. Ele não conhece a doutrina, ele não sabe que a doutrina da ressurreição é a doutrina mais importante da Bíblia. Então ele acha que a obra de Deus é feita do jeito que está na cabeça dele. E ele abre um canal e ele sai falando ele sai falando sem pensar o que ele está falando. E muitas vezes ele está ensinando doutrinas de homens. Ele está ensinando a andar do jeito do homem e não andar do jeito de Deus, no poder de Deus, baseado na palavra de Deus. Quando Pedro não pesca nada, ele diz, voltando a pescar, ele diz, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Se eu não tenho a palavra de Deus com conhecimento de causa, se eu acho que pegando um versículo eu já estou fazendo a obra de Deus, eu estou errando. Porque eu estou conhecendo a verdade, mas eu não estou conhecendo o Filho que verdadeiramente me liberta por meio da verdade. Eu quero fazer a obra de Deus sem Deus fazer a obra em minha pessoa. Então, não vai dar certo. Então, essa experiência de Barnabé
chegar com toda a sua riqueza diante dos apóstolos, é ficar de comum acordo naquele lugar, porque eles estão enxergando nos apóstolos os líderes que vão direcionar a vida deles ao andar com Deus. Então, se nós queremos andar com Deus, nós temos que estar nesse lugar de aprendizado. Caso contrário, nós vamos fazer muita tolice achando que estamos fazendo a vontade de Deus, porque o Filho de Deus não está verdadeiramente nos libertando. Nós só conhecemos um pouquinho da verdade, mas a verdade ainda não fez efeito libertador em nossa vida. Pai, que nós possamos aprender de Ti e sermos moldados por Ti, para sermos testemunhas do Senhor. Que a nossa vida aprenda não só a considerar a Tua bondade, mas a Tua severidade, as Tuas disciplinas, mas também que a gente aprenda a considerar as doutrinas da palavra de Deus, para que a gente não seja algo vazio, que fale da nossa cabeça só porque a gente acha que é desse jeito, mas que a gente aprenda a falar as verdadeiras palavras de Deus. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para a pia de cobre, para o pátio. Atos capítulo 4, verso 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Note que sobre esse tema eu tenho falado eu estou na live de número 41, fazendo uma exposição de 2 aos Coríntios, capítulo 8 e 9, para nós termos condição de entender como é que a igreja chegou à condição de pegar todo o seu patrimônio, colocar aos pés dos apóstolos e levantar uma comunidade que a medida do coração dessa comunidade é a generosidade. E o cuidado que cada um tem um pelo outro. Uma comunidade como esta, ela não é construída baseada em caixinha de promessa. Lembra das caixinhas de promessa? Um monte de versículo. Você coloca a mão, só sai coisa boa. A pessoa só enxerga a bondade de Deus, mas ela não enxerga a severidade de Deus, a disciplina de Deus, o ensino de Deus, a teologia, o aprofundamento da palavra. Hoje, a pessoa diz assim, olha, eu vou ensinar para vocês, mas vamos deixar a teologia de lado. Porque essa coisa de estudar a palavra de Deus baseada na teologia não nos ajuda. Então eu vou falar de mim mesmo, porque se alguém vai falar, ele vai deixar a teologia de lado e ele acha que ensinar as coisas de Deus é desprezar a teologia, a doutrina dos apóstolos, ele está construindo uma casa sem fundamento. E esta casa ela não vai sustentar o vendaval. Porque o problema não é eu chegar para você e dizer, olha, você vai andar com Deus dessa e daquela maneira. O problema é que quem se propõe a andar com Deus será perseguido. Ele poderá ser preso. Ele poderá entrar numa cadeia, literalmente, sem nenhuma Bíblia. E ele vai contar somente com aquilo que ele lembra do que ele aprendeu de Deus. Então, quando a gente anda com Deus, nós temos que entender que nós estamos andando com Deus em vida real. Não é uma vida ilusória, não é uma vida que a gente determina como as coisas têm que ser. Hoje, quando muitos pregadores falam da vinda de Jesus, ou
dos últimos dias, ao invés deles falarem da vinda de Jesus, ao invés deles falarem que temos que estar preparados para ir embora, eles estão querendo que o presidente dos Estados Unidos seja quem eles querem que seja. Porque eles acham que se o presidente for alguém voltado para as coisas de Deus, a vida na terra vai ser melhor. O que eles estão dizendo? Nós não queremos ir embora da terra. Nós queremos que Deus coloque políticos na terra para melhorar a vida na terra, para melhorar a qualidade de vida na terra, porque não queremos ir embora para o céu. E aí a pessoa diz assim, não, esse negócio de morrer é bom até a hora que chega a hora H, porque a hora H eu não quero morrer. Então a pessoa não conhece a doutrina da ressurreição. Ela não conhece o poder de Deus que tira da morte a vida. Porque tudo que ela quer é vida, mas vida sem dificuldade, vida sem luta, vida que ela não precisa batalhar, vida que ela não precisa sofrer, vida que ela quer ser conhecida por todo mundo, reconhecida. Ela não quer viver a vida de provação, ela não quer viver a vida de tratamento, a vida de disciplina, a vida de discipulado. E aí ela tem uma fé capenga. Ela mistura. Ela chega para você e fala assim, olha, tá vendo esse copo d'água? Beba esse copo d'água e você vai ser abençoado. Aonde no Novo Testamento está que eu dando um copo d'água para alguém beber, essa pessoa vai ser abençoada porque está bebendo aquele copo d'água aonde? A Bíblia fala que Jesus preparou a mesa, a ceia do Senhor. E quando ele fala da ceia do Senhor, ele diz pão e vinho. Mas ele diz, quem come desse pão e bebe desse vinho de modo indigno, ele vai ser corrigido. Agora, o pregador chega hoje e diz assim, olha, pega um copo d'água, enche o copo d'água aí. Você pega e enche o copo d'água. Aí ele fala, agora eu vou orar para essa água ser abençoada. Aí ele ora. Aí fala, agora bebe a água. Agora você que está bebendo essa água, você está recebendo a cura. Uma vez eu conheci um pastor e ele tinha um ministério e a igreja dele era feita do jeito da arca. Você olhava para a arca de Noé. Você olhava a arca de Noé e você via a igreja no formato da arca. Uma vez eu vi o pastor e ele usando uma batina de padre. E eu disse assim, mas você não é evangélico? Por que você está usando a batina de padre? Ele falou, não, porque o povo está habituado com padre que usa essa batina. Então vou usar uma batina igual para ele pensar que eu sou um padre. Aí ele vai ouvir a palavra de Deus através de mim. Então as pessoas estão usando artifícios, elas estão criando ilusões, achando que Deus precisa dessas coisas criadas fora da doutrina da palavra de Deus para ganhar almas. Então elas ficam inventando doutrina, e quem não conhece a palavra de Deus acha aquilo bonito. Ele acha, olha que homem de Deus, vamos pegar um copo d'água, vamos pôr um copo d'água na presença, ele vai orar, o copo d'água vai abençoar. E a pessoa fica se perdendo em doutrinas, ensinamentos humanos, não respaldado pela palavra de Deus, não respaldado pela doutrina, porque a pessoa não quer se colocar em um lugar comum. E aqui está formando uma comunidade fortalecida na palavra, em que a generosidade é o elemento que faz reconhecer, é o movimento que faz aquela comunidade ser com aquelas características, porque ela está nascendo. Pensa, este povo que está aqui, o Pentecoste aconteceu há poucos dias. Nós estamos no capítulo 4 de Atos. Mas Jesus morreu também há poucos dias. Então esse povo ouviu Jesus pregando. Seja bem-vinda, Maria. Este povo ouviu Jesus pregando. E esse povo agora também ouve os apóstolos pregando.
E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles gastaram tempo para aprender. Eles se colocaram naquele lugar. Por isso que eles eram moldados segundo a palavra de Deus, porque eles se submetiam ao conhecimento da palavra. Conheça a palavra e a palavra vai te libertar, mas se você deixar o Filho que está na palavra agir dentro de você, então verdadeiramente a liberdade da tua vida vai ser alcançada. Mas você tem que gastar esse tempo para se colocar diante de Deus e aprender a palavra com profundidade. Pai, eu te louvo, porque o Senhor tem nos chamado para aprender a palavra com profundidade, ao ponto da palavra moldar o nosso comportamento. E moldando o nosso comportamento, a gente muda a nossa forma de congregar, a nossa forma de olhar para o outro, a nossa forma de ser generoso, de ter um coração aberto por amor ao Senhor, atendendo à necessidade dos santos. Nos ajuda, Senhor, a permanecer nesse lugar de aprendizado profundo, para sermos moldados pela Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o altar de cobre. E agora o texto é Atos capítulo 5, o verso 3 a 5. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor sobre os ouvintes. Que situação esta de Ananias? Presta atenção numa coisa. Às vezes nós vamos para uma igreja, o templo, o local de adoração. Lembra que eles estão de comum acordo reunidos em um lugar aprendendo? Nós estamos aqui de comum acordo reunindo em um lugar e aprendendo. Quando você pensa no último dia que você foi na igreja, quantas pessoas haviam ali na igreja? Umas 400 pessoas? 200 pessoas? 50 pessoas? Não importa o número. Lembra que tinha um pastor no púlpito, que tinha os cantores no púlpito, e você olhava e você dizia assim: eu estou na casa de Deus, como se aquele lugar fosse casa de Deus. Nós somos casa de Deus, mas esse não é o detalhe. Você lembra que Jesus disse: quando 2 ou 3 estiverem em meu nome, reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês? Então naquela igreja, naquele lugar em que você foi para adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, naquele lugar, Jesus estava lá. 2 ou 3 reunidos, eu estou presente. Jesus estava lá. Vamos considerar que Jesus estava lá por uma, como é que fala no Antigo Testamento? Ele estava lá, presente. Você lembra que Pedro está falando essas palavras aqui, Pedro? Então Pedro disse: Ananias, Satanás encheu o teu coração? Lembra que Pedro esteve com Jesus, literalmente, Jesus homem, Pedro homem. Lembra que quando Jesus estava falando da morte e da ressurreição, Pedro disse assim para Jesus: não vai acontecer isso contigo, você não vai morrer na cruz. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Satanás, eu te repreendo, porque você não entende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. No mesmo lugar em que Jesus estava, Satanás estava também. Lembra que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, Satanás apareceu? Satanás
nessa terra, ele não respeita a presença de Deus. Se Deus está no lugar, ele está também. É por isso que este homem Ananias está diante de Pedro, o apóstolo, e Satanás está enchendo o coração de Ananias, mesmo Pedro estando falando com Ananias. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos que entender que não existe na terra um lugar protegido. O mundo jaz no maligno. E esse mundo, a igreja, o local de adoração, o local que todo mundo está reunido, é um local que Deus está presente, mas o diabo também está. E o diabo, ele lança setas malignas. E essa seta maligna entrou no coração de Ananias. Mesmo Ananias estando congregando neste lugar em que o poder de Deus era poderosamente manifesto. Lembra que quando Jesus fez a ceia, os 12 discípulos estavam lá e o traidor também estava. E ele participou da ceia. Lembra que Jesus falou na segunda parábola em Mateus capítulo 13, que o joio se misturaria com o trigo? Lembra que Jesus disse que isso iria permanecer até a consumação do tempo, e que o único apto a separar o joio do trigo era o anjo. Os anjos viriam para separar o joio do trigo. Nós não temos humanamente condição de ter uma igreja aonde só tem santo. No mesmo lugar aonde a santidade de Deus se apresenta a malignidade do diabo. Por que nós estamos falando do temor de Deus? Porque nós estamos caminhando em terrenos perigosos, aonde nós temos que ter profunda dependência de Deus, que Deus vai cuidar de nós. É por isso que a palavra de Deus diz: não vem sobre você tentação que não seja humana, mas Deus é fiel para lhe dar o escape. Ele está dizendo que você poderá ser tentado pelo diabo, mas ele diz: achegue-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. E muitas vezes nós temos uma visão romântica de que a nossa vida é só Deus que nos influencia. E é por isso que a gente sai fazendo atabalhadamente qualquer coisa, porque a gente acha que o que está na nossa cabeça já é de Deus, sem olhar para a palavra de Deus e verificar se aquilo que a gente quer fazer está de acordo com a palavra de Deus. A frase de hoje é: temos de ser sinceros com Deus. Nós temos que nos colocar de forma a aprender com profundidade e mudar a nossa maneira de pensar para alinhar os nossos pensamentos com Deus, para não permitir setas malignas modificar a visão que nós temos de Deus. Porque o próprio Pedro, que aqui está repreendendo Ananias, ele foi repreendido por Deus. Por isso que ele identificou que Ananias estava sendo manipulado pelo diabo. Porque ele sabe o que é ser manipulado pelo diabo. Ele foi manipulado pelo diabo. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele sabe o poder que Satanás tem, mesmo na presença de Jesus Cristo. Então, se ele não estiver compenetrado, atento à palavra de Deus, ele sabe que o inimigo Satanás se transfigura em anjo de luz e faz dos seus ministros da justiça. Então, andar com Deus é uma coisa que ela se reveste de seriedade, ela se reveste de temor, ela exige tempo para nós nos reunirmos. Costumavam todos se reunir de comum acordo. Eu preciso voluntariamente dedicar esse tempo para aprofundar na palavra de Deus, porque eu tenho que me achegar a Deus e me achegar à palavra de Deus para ter o poder de resistir ao diabo, para não ser enganado por setas malignas. Então, que neste dia nós possamos entender que nós só vamos aprender a andar com Deus se nós gastarmos tempo em conhecermos o nosso Deus.
E só conhecemos o nosso Deus se estudarmos a Bíblia. E só vamos saber que estamos estudando a Bíblia se a gente souber qual é a doutrina mais importante da Bíblia e nos apegarmos àquela doutrina para em cima dela construir as demais. E a doutrina mais importante da Bíblia é: Jesus ressuscitou. Para ter ressurreição, eu tenho que passar da morte para a vida. O meu ego tem que morrer para eu aprender de Deus. Que nós possamos aprender de Deus, sabendo que nós passamos por experiências de morte para aprender a viver com Deus. Pai, dá-nos esse discernimento, Senhor, e essa disposição de gastarmos tempo na Tua palavra, de conhecermos as doutrinas da palavra de Deus, de edificarmos a nossa fé na doutrina da ressurreição, sabendo que nós temos que diminuir e o Senhor precisa crescer. Para a gente diminuir, nós precisamos morrer para o nosso ego, para aprender a andar com Deus, com o entendimento centrado nas Escrituras, de acordo com as doutrinas da palavra de Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Foi muito bom ter você comigo nesta manhã com Deus. Nós vamos amanhã, se Deus assim nos permitir, às 5 horas em ponto, estarmos aqui para mais uma jornada no tabernáculo de Moisés. Que você possa compartilhar a experiência que você está tendo nessa manhã, escrevendo ali nos comentários do Instagram, para que outros possam entender o que Deus está fazendo nesse lugar, porque nós estamos de comum acordo nesse propósito de aprendermos a andar com Deus. Esta manhã com Deus é para sairmos daqui com uma coisa prática. Como é que vamos sair daqui entendendo que ao longo desse dia o que nós aprendemos nesse lugar tem impacto no nosso cotidiano. Então nós precisamos compartilhar isso para que um consiga, pela experiência do outro, aprofundar o seu conhecimento nesse andar com Deus, para que a gente possa fazer esse ajustamento, porque andar com Deus depende de ajustarmos a nossa caminhada, o nosso passo, para verdadeiramente crescermos firmados na verdadeira doutrina que procede da palavra de Deus. Que você tenha um dia abençoado.